Eduardo Ferreira, com direito a 10% da fortuna de Marco Paulo, ameaça levar a tribunal António e Marco António, respectivamente, compadre e afilhado do malogrado cantor, por não chegarem a entendimento sobre os bens em questão. Este é apenas o mais recentemente capítulo de uma novela capaz de envergonhar popular artista e com a qual ele nunca sonhou. Ou talvez não. Quando Marco Paulo disse a Dudu, o bombeiro de Braga, pouco antes de morrer: "Prepara-te para a guerra", não teria consciência do tamanho desta, e de que, um ano após a sua partida, os 3 herdeiros legais ainda andassem a discutir dinheiro e bens sem chegar a um acordo. A frase do malogrado cantor foi contada por Eduardo Ferreira pouco tempo depois da sua morte, quando o bombeiro foi oficialmente reconhecido como um dos herdeiros, o que ninguém imaginava que existisse, do artista. A relação entre os dois era discreta, só conhecida pelos muito próximos de ambos, que sabiam o que se passava nas idas a Braga do cantor, de como a relação se estreitou depois da pandemia, de como o bombeiro lhe trazia a alegria de viver que Marco Paulo lutava para ter, apesar de já doente. Dudu era uma espécie de luz no dia a dia do cantor. "Lá vou eu para as Carmelitas, para as clausuras", dizia Marco Paulo, conta quem o conheceu de perto, sempre que regressava de Braga e se sentia a voltar para aquilo que já considerava o convento, a sua casa de Sintra, que em tempos foi uma festa e que, por essa época, só abria portas para receber o programa da SIC, Alô Marco Pauco, filmado nos Jardins, com Ana Marques e muitos convidados. Casa de Sintra, onde vivia há anos António Coelho, o Tony, companheiro de uma vida, confidente, empresário, contabilista, amigo e compadre, como era conhecido, de Marco Paulo. Tony dedicou a vida ao cantor. Começaram a viajar juntos para todos os espetáculos do artista, desde muito cedo. Tony era uma espécie de road manager, a pessoa que tratava de tudo quando andavam na estrada. A ele juntou-se Maria Violante, a mulher com quem Tony casou e de quem teve um filho, Marco António, o Marquinho, afilhado do cantor e luz daquela casa, como não se cansava de afirmar. Todos viviam em Sintra: Tony, Maria Violante, Marquinho e, claro, Marco Paulo, além dos funcionários dedicados que os acompanharam durante anos. Marquinho tornou-se o menino da casa, adorado pelo padrinho e conhecido dos fãs. Era o filho que Marco Paulo nunca teve, mas que sempre considerou como tal. Não foi por isso de estranhar que Tony e Marquinho se tornassem os primeiros herdeiros oficialmente conhecidos do cantor após a sua morte, a 24 de outubro de 2024. Eles eram a vida do cantor, quem esteve sempre presente, quem o acompanhou, ao contrário da família, de quem Marco Paulo viveu sempre mais distante. A surpresa só chegou depois. O herdeiro desconhecido, Eduardo Ferreira, o bombeiro Dudu. O seu nome foi desvendado quando se soube de um testamento, escrito pouco tempo antes da morte por Marco Paulo, e a partir daí começou a guerra de que o cantor falava ainda em vida. Já não era a família que tentava reclamar a sua parte na herança, embora tenha sido afastada do testamento. Agora era uma nova personagem, Eduardo, o bombeiro de Braga, que reclamava oficialmente os seus 10% que Marco Paulo lhe confiou no seu último testamento. A questão passou então a ser que 10%, ou melhor, do que se falava, dinheiro nas contas bancárias do cantor, nas quais António Coelho é autorizado, ou não fosse ele que tratava das finanças do cantor, o que incluía todas as despesas com saúde e com os tratamentos a que este foi submetido nos últimos anos, e património. Por este último, entenda-se o que sobra após muita especulação em torno de apartamentos nos Estados Unidos, por exemplo, que nunca apareceram. A casa de Sintra, onde Tony continua a viver, uma em Sesimbra e outra no Algarve, além de um barco literalmente encalhado, constituem o património do cantor. E são 10% deste, nem como das contas praticamente a zeros de Marco Paulo, que o bombeiro de Marco reclama. Esta semana, ao Correio da Manhã, Eduardo ameaçou avançar de vez para tribunal caso as reuniões com os herdeiros continuassem a ser adiadas ou não tivessem os desenvolvimentos desejados. Leia-se a divisão final da herança, que ainda não aconteceu. Claro que Dudu ficou famoso, não só por se tornar
uma figura apetitosa aos programas de televisão e revistas cor-de-rosa, ou não fosse ele o herdeiro misterioso, mas porque soube aproveitar a fama momentânea, mas que tem durado, ao participar no reality show Desafio Final, onde terá arrecadado uma máquia simpática. Agora falta o resto. A razão que o tornou famoso estar resolvida. O que não parece tão fácil assim, mesmo com as ameaças de tribunal.